Muito bem, nesta ocasião 16 válvulas, mais uma vez voltamos ao mundo das duas rodas, hoje com dois ilustres convidados. Tenho o Carlos Pereira, neste caso na imagem, com a camisola preta, vamos dizer, eu acho que é, pelo menos a camisola escura. E depois tenho o Rui Pedro Palma, com a camisola com umas cores que espero que seja mais vermelho do que propriamente encarnado, mas pronto, mas são aqui conversas futebolísticas que não têm nada a ver com a nossa conversa, a quem eu desde já agradeço a simpatia vossa de estarem disponíveis para conversar um bocadinho sobre as vossas carreiras, falar no fundo sobre o mundo das duas rodas. E a nível do 16 válvulas, só dizer que é um prazer enorme ter a vossa companhia, neste caso como representantes do motociclismo. O desafio, podemos começar sem nenhuma obrigação, mas posso lançar para já, se calhar para o Carlos, que é quem está de pé e que lhe podem doer as pernas de estar aqui neste desafio. Eu ia perguntar ao Carlos que nos fizesse aqui uma apresentação para já, para percebermos, e depois olharmos lá para trás para o troféu, daqueles, no fundo, do móvel dos troféus, mas aquilo que eu pedia para já ao Carlos Pereira era que nos desse uma ideia da nível de carreira, quando é que tudo começa e porquê é que começa, neste caso concreto, e chega ao mundo das duas rodas. Não sei se foi uma paixão logo inicial. Bem-vindo, Carlos Pereira. Desde já, muito obrigado pelo convite a vocês. Pronto, tudo isto começa certamente com um puto de criança, já bem de família, de andarmos na altura de motorizadas, por aí fora, e há uma altura qualquer que eu começo com as motos a fazer os track days em Braga. E uma altura qualquer, não faço ideia há quantos anos, já há muitos anos mesmo, achei que tinha vontade de correr, porque os treinos estavam a ser excelentes nos tais track days, e tudo começa aí, quer dizer, e depois vou uma brincadeira qualquer, uma primeira corrida, nunca mais me esquece, há talvez 9 anos atrás, só que eu na altura não sabia como isto era o mundo das motas, então fui logo para a classe rainha. E eu ia por aí abaixo como aqueles que falam nos cafés, não é? Eu sou maior, eu chego lá, vou partir tudo. É uma história que ficou engraçada na minha cabeça, que ainda hoje a minha equipa mecânica, que ainda aí o meu amigo Palma já se apercebeu das conversas do nosso mecânico, que eu era o maior por aí abaixo. Só que cheguei lá, não me matei por sorte. Eu fui correr para a classe rainha. Isto é, eu vou tentar explicar. É uma classe, não há mais, que é a Superbikes, as 1000. Quando eu não devia ter começado por aí. Eu devia ter começado mais baixo, não é? Com a 600, numa outra classe mais favorável, que fosse mais favorável para mim. É óbvio que o elo mais fraco naquela altura seria eu que estava a iniciar. Mas pronto, quer dizer, eu ia com os olhos completamente tapados, que eu não fazia ideia o que era aquilo. Não me matei por sorte. Aliás, a primeira corrida nunca mais me esquece, que era eu na box com um grande amigo, que é o Nuno Catano, que faz as ilhas. Conheço bem, I Love Man. Fiquei o Nuno Catano e o Afonso também. O Afonso correu muitos anos. E o Afonso era para mim, Carlos, como já éramos conhecidos cá fora, ele dizia, vai com calma, tem cuidado, quando vires que as coisas estão a ser difíceis para ti, tu levantas o braço, o pessoal atrás, pronto, e nós com aquele todo cuidado, logo na primeira corrida temos uma história. O Catano arranca, e todos arrancamos, eu arranco em último lugar, e o Catano deixa a moto ir abaixo, e eu não tenho mais nada, espero por ele. Pronto, aquilo foi uma risota do caraças. Eu entendia que tinha que esperar, não é? Era um amigo de boxe. Claro. Tem histórias engraçadas. Esperei por ele, arranquei. Quando dei por ela, tinha que arrancar, como é óbvio, então era o arranque. Arranquei na curva rainha, salvo erro, foi na curva rainha. Ele passa por mim, partiu uma ponta da manete com o capacete dele. Atenção. Nós podíamos ter... Claro, consequências. Mas foi giro, quer dizer, foi a conclusão disto tudo. O motociclismo não é aquilo que a gente pensa cá fora. O motociclismo tem que haver, de facto, efetivamente, muito treino, muito respeito, é óbvio, e tentar perceber o que é o motociclo, que de facto não é tão fácil como se parece.
Muito bem, passa a bola para o Rui Pedro, que também temos uma ideia que começou mais tarde, em relação à sua própria idade, começou muito tarde nas motos, mas está a saborear agora imenso. É assim, não é, Rui Pedro? É assim, a minha história não é muito diferente da do Carlos. Eu comecei, é verdade, desde novo, a andar de moto, sozinho, sem qualquer tipo de amigos ou de incentivos de quem quer que seja para andar de moto. Acho que isto também sai um bocadinho de nós. Sempre tive uma grande paixão, uma coisa inexplicável pelas motos. E pronto, comecei nas scooters, comecei na altura, nos anos 90 ainda, a ir ver as corridas a Braga, e recordo-me perfeitamente da primeira corrida que fui ver a Braga, de olhar para dentro do circuito, quando os pilotos passavam, e pensar para mim, ora bem, eles estão a andar demasiado devagar, até eu vou mais depressa. E começou um bocadinho por aí. Depois, entretanto, quando comprei as primeiras motos de pista, conheci o que ainda é hoje nosso mecânico, que é o Camilo da Suzuki Santo Tirso, e a gente começou um bocadinho por aí. Entretanto, o Camilo foi-me apresentando colegas, levou-me ao ambiente de boxes, incentivou-me também um bocadinho na altura a entrar no mundo dos track days, para deixar-me de andar a fazer palermices na estrada. E pronto, eu fui até quando tive a possibilidade de adquirir a segunda moto, só única e exclusivamente para andar em circuito, começou-se a desenvolver o gosto e a vontade de correr em pista. Andei vários anos, claro que as vicissitudes da vida obrigaram-me a tomar, quando era mais novo, opções, não é? A nível familiar, a nível profissional. Tive que optar na altura por outros caminhos, e claro, quando vi que tinha possibilidade de eu fazer um troféu, uma corrida, no fundo era o meu grande sonho, pronto, meti-me no mundo novamente das corridas. Comecei a treinar no ano 2018 um bocadinho com mais afinco, a fazer track days com mais regularidade, e no ano 2019 entrei na Copa Motoval. Fiz a minha primeira corrida no ano passado. Não tinha qualquer tipo de experiência, não sabia o que era um arranque, não sabia o que era, no fundo, o processo de uma corrida, a preparação de moto, suspensões, a preparação de moto. Eu não tinha ideia de nada. Claro que se ouve sempre falar pelos amigos, mas nunca é a mesma coisa. Uma coisa é nós estarmos a ouvir o que os outros dizem, e outra coisa é fazer. É nós fazermos. Uhum. E pronto, e começou assim um bocadinho a paixão. Entretanto, conheci aí o grande amigo Carlos, conheci outros amigos do mundo das motos. É uma experiência que estou a adorar, que estou neste momento estou mesmo com vontade de voltar ao ativo, que esta quarentena está-nos a pôr um bocadinho deprimidos, não é? E era isso que eu ia perguntar, lançando agora a base para 2020, perceber onde é que estavam os vossos projetos antes desta pausa, podemos dizer, motivada por tudo aquilo que nós sabemos. No caso concreto do Carlos Pereira, este ano de 2020, o que é que ainda vai fazer? O que é que estava previsto fazer e o que é que ainda vai fazer? Eu tinha um projeto este ano impecável. Aliás, eu tinha a CESP, que é a Clínica Dentária, uma Universidade Dentária, perdão, que estava-me estava-me a ajudar bastante o 2020. Eu tinha mais 2 ou 3 patrocinadores. Este ano estava aqui, efetivamente, a pensar em fazer um campeonato, digamos, mais fácil, digamos, a nível humanitário. É óbvio, tudo isto que se deu, o problema do Covid-19, veio para nós, efetivamente para nós e para todos, como é óbvio, veio estragar tudo. Até porque nós, neste momento, eu e o Palma, o amigo Palma e todos nós, certamente não sabemos o que é que vamos fazer, porque ainda não há. Aliás, a Federação Portuguesa, anteontem, salvo erro, esteve a falar, a dizer que a partir de dia 18 nós podíamos treinar em qualquer pista em Portugal, desde Braga ao Estoril e Portimão. Só temos essa autorização. Em questão de corridas, é assim,
Os meus objetivos este ano eram excelentes, não há dúvida, mas neste momento eu não posso responder porque de facto está tudo cancelado. Esta semana, é como eu digo, a nossa federação falou a dizer que nós podemos eventualmente treinar. Pronto, quer dizer, vamos treinar porque de um momento para o outro poderá eventualmente haver uma outra corrida, é verdade. Eu não acredito, eu muito sinceramente não acredito que este ano irá haver corridas. Poderá eventualmente haver um track day zito, um ou outro, mas eu acredito que foi tudo anulado. É pena porque eu não posso responder. Os meus objetivos este ano era para fazer uma excelente corrida, excelente ano. Pronto, foi tudo para água abaixo, está tudo cancelado. Não sei, neste momento não sei responder, certamente como todos, o nosso futuro este ano. Uhum. No próximo ano, vamos esperar. Se este ano nós não correr, tentar perceber se quem patrocina este ano, se numa eventualidade, se próxima época, poderá ou não, pode ser mais difícil, poderá ou não o 21. Uhum. Rui Pedro, e no seu caso? No meu caso é muito simples. Eu, como iniciei no ano passado as provas, as corridas, acabei o primeiro ano da Copa Motoval em terceiro lugar da tabela geral. O meu objetivo está delineado, está muito simples. É, claro, tentar melhorar para segundo ou, se for possível, conseguir vencer a Copa Motoval. Não é tarefa fácil. Também tinha um projeto bem elaborado este ano, com o apoio da Ducati Norte, com o apoio de mais 3 ou 4 entidades ligadas ao mundo motociclístico, como é o caso da Motopeças, como é o caso da Suzuki São Tirso. Tinha ali já uma basezinha em que acho que este ano ia conseguir dar mais um bocadinho. Eu no ano passado fiquei em terceiro lugar, é verdade, mas um bocadinho também com sorte, porque fui muito regular e os colegas tiveram azares, ou quedas, ou avarias, mas eu, como fui mais regular, tenho que admitir que também não tinha o andamento necessário para estar nos lugares da frente. Este ano, meti a minha moto de estrada, uma Ducati destas recentes, a Ducati V4, estou a prepará-la toda, está ainda muito básica, ainda estou lentamente, porque os apoios não são muitos, lentamente a conseguir equipar a moto, mas com o objetivo, sem dúvida, que é melhorar o terceiro lugar. Se não der o primeiro, o segundo. Se não der o segundo, pelo menos igualar o ano transato, que foi o terceiro lugar. É claro que é preciso sorte, é claro que é preciso apoios. Sim, já tinha treinado este ano, tanto eu como o Carlos, como outros colegas, já tínhamos feito os primeiros treinos do ano no Estoril. Estávamos a planear fazermos a época toda de treinos a nível mesmo da federação, o que estava agendado, a gente ia fazer os treinos todos. Com esta história do Covid-19, estou um bocadinho tudo em águas de bacalhau. Temos que aguardar um bocadinho pelas notícias da federação. Portanto, não dá para fazer nada. Carlos, e apontando agora já para a parte final desta nossa conversa, da qual, mais uma vez, não me canso de vos agradecer, perguntava ao Carlos Pereira para já que conselho é que dava para quem começasse agora, que estivesse com vontade, um jovem que quisesse começar agora no mundo das motos, por onde é que começava e que conselho é que dava? O conselho que eu dava no início, um início de um piloto, é claro que começam, se for muito pequenino, começam logo com as motas às 80, às 125 e por aí fora. É óbvio que aí é que é o caminho de todos nós. É claro, quem começa muito tarde, é óbvio que quem começa muito tarde, como o Palma, meu amigo, diz muito bem, é óbvio que terá que começar por uma classe mais... Não é mais fácil. Lá dentro tudo é difícil, atenção. Mas não tão violento, porque o Palma aí sabe muito bem que a classe rainha é uma classe que é preciso ter muito dinheiro para andar nos lugares da frente. Nós temos o caso do Ivo, que vê-se consumido para conseguir ser campeão pela razão dos patrocinadores. Ele este ano tem a impressão que até estava a fazer, salvo erro, estava a fazer o europeu. Ou ia fazer, digamos. Claro,
a sua pergunta, e bem, temos que começar desde pequeninos a subir lentamente para as 80, 125, as 300, que no ano passado começou, salvo erro, foi no ano passado começámos com as 300, e depois para 600, porque muitos, aliás, a sua resposta e a sua pergunta, e bem, nós estávamos a passar dos 125, salvo erro, para 600, que era demasiado violento. E a Federação, no ano passado, já pôs as 300, portanto, pôs a meio. Claro. E está a ser uma corrida até muito gira, está a ser um campeonato, aliás, foi um campeonato muito giro. E pronto, e acho que tudo tem o início de... Claro, quem começar, como nós começamos, como o meu amigo Palma diz e muito bem, já muito adultos, é óbvio que temos de ter muitos cuidados, porque não é fácil, parece fácil, mas não é. E aí, claro, complica-se muito mais, porque nós nunca conseguimos... como é que eu vou explicar? Não é não conseguir vencer, é não conseguir chegar certamente num futuro onde nós queremos chegar. É muito difícil. Quando se começa desde novos, sim. Isso aí, nós vemos o caso de Miguel Oliveira, que começou desde puto, desde talvez de 7 anos ou de 6 anos. Claro, e ele hoje, felizmente, está na MotoGP, nos mundiais, e para nós, claro, para portugueses, é excelente. Mas começou muito, muito, muito jovem, claro, e é natural. É natural que a velocidade... Tudo começa de muitos jovens para serem êxitos na vida, não é? E o Rui Pedro, o que é que quer acrescentar? Assim, eu fico sempre um bocadinho sem palavras para falar da formação, de onde é que a gente deve começar, porque nós, da região norte, acima de tudo, temos, acho que, um esforço acrescido comparado ao pessoal que está na zona centro ou sul. Porquê? Porque nós vemos isso pelo próprio autódromo que temos mais próximo. O circuito mais próximo que a gente tem é o circuito Vasco Sameiro. E toda a gente sabe que está no mundo das motos. O norte, o centro e por aí fora tem tudo, toda a gente tem muito talento. Nós vemos pelo nosso André Pires, vemos por Tony Costas, uma série de pilotos que foram daqui da região norte. Em que nós, neste momento, nenhum circuito em condições temos para poder treinar. E custa-me um bocado ver os miúdos a começarem numa 125 ou numa 85, chegam a um kartódromo em que não o deixam treinar lá dentro. É assim, não sei quem é que poderá alterar isso, não faço ideia. Sei que custa bastante quando a gente chega já aos 20 e muitos anos e quer começar no mundo das motos sem as bases de quando se devia ter de 14, 15, 16 anos, de correr nas classes mais baixas, torna-se muito mais complicado. E nós, se calhar, entramos um bocadinho aqui um bocadinho cedo, não é cedo, nós entramos em classes que não deveríamos. Nós não temos base, não temos bases para ser um piloto para dar o salto lá para fora do país, é quase impossível. E pronto, assim, não sei ao certo o que é que a gente pode fazer. Eu sei que a Federação tem trabalhado em algumas situações que têm até tido algum sucesso, como foi o caso do Miguel Oliveira Cup, como é o caso agora das Super Sport 300. É claro que terá que passar por aí o futuro, não é? Agora, se é o mais correto, não sou a pessoa mais qualificada para o poder dizer. Uhum. Carlos Pereira, está-me a ouvir bem? É porque eu, entretanto, perdi o sinal do Rui Pedro. Sim. Ok. Sim. Eu perdi aqui o sinal agora do Rui Pedro. Era bom que ele conseguisse recuperar o sinal. Vamos tentar ver se ele próprio consegue perceber-se do que é que aconteceu. Lançava-lhe um último desafio, Carlos, para... muito bem. Neste caso, ia só iniciar aqui as despedidas, no caso concreto, Rui Pedro, porque essas palavras foram importantes, neste caso, para todos nós refletirmos sobre os mesmos. E para despedida, nada melhor do que fazer aqui um desafio para o Carlos Pereira, que agarrasse no tablet, espero que seja um tablet, e que nos aproximasse um bocadinho lá da vitrine para pelo menos termos uma ideia daquilo que estamos a ver à distância. E terminávamos por aí com esse desafio, se puder fazer esse favor. Não sei se... era uma boa... Estamos a ver bem. Seria uma boa maneira de fazermos a despedida. Ok? Muito bem. Há algum em destaque? Consegue-me... Certo. Consegue-me destacar algum dos prémios que aí estão? E que mereça aqui para despedida uma nota final?
Eu tenho aqui um prémio. Primeiro, eu queria já aproveitar para agradecer a FT Alves, o Camilo, que ele tem sido uma pessoa incrível, até porque matura bastante. Eu sou uma pessoa que não sou fácil. Sou fácil, mas sou um bocado, como é que eu vou explicar? Desastroso, desatento muitas das vezes à questão das motas, distraído. E então quero agradecer a ele que ele tem sido aí o nosso amigo Palma e quem fica nas nossas boxes, o caso dos nossos amigos, o Márcio, o Bruno e por aí fora, etc. Se me falha alguém, eu peço desculpa, mas todos nós acho que fazemos uma equipa fantástica e eles têm sido umas pessoas espetaculares. Agradeço muito também a todos que me patrocinaram e a vocês também que nos estão atentos, que isso é muito bom, não ficamos esquecidos, isso é muito bom, também agradeço. A todos vocês, muito, muito obrigado. Mas não deixo de uma palavra de dizer que tenho aqui um prémio, eu vou abrir a porta, que é um prémio... É pena que a ligação de internet não esteja de facto a 100%, mas sim. É um prémio, não tem nada a ver, que é um prémio de Motogalos que há 2 anos fiquei no 2º lugar no Campeonato Nacional com a Triunfo. E este prémio está no meu coração, aliás, todos nós. No meu, aí do Palma, do Márcio e do Camilo, que é o nosso patrocinador de motos, digamos, como chefe de mecânica, que foi uma colega nossa que faleceu há 2 anos, numa corrida nossa, onde ela me entregou o prémio e a seguir faleceu. Este prémio é o prémio de homenagem, um prémio no fundo que está no meu coração sempre com ela. Claro, compreendo perfeitamente. Muito Carlos Pereira, obrigado. Rui Pedro, também para a despedida, também um pouco mais de tempo temos. Também é só agradecer aos todos os patrocinadores que estiveram comigo, desde o Camilo da Suco Santista, desde a Ducati Norte, desde o pessoal todo da Motobalas, que eles já sabem quem é que é. Pessoal todo da velha guarda, top de Vitesse, é assim, são tudo malta que me incentivou, tudo malta que me foi apoiando, tudo dentro do que podia, não é? Às vezes nem é o patrocínio monetário, às vezes o patrocínio anímico melhora muito a gente, melhora as nossas prestações. Tenho que agradecer a todo esse pessoal, mas uma palavra muito forte é, acima de tudo, é em casa. As pessoas de casa, a minha esposa, os meus filhos, esses é o que me dão realmente motivação e força para eu poder andar neste mundo das motos e claro, é uma alegria imensa quando uma pessoa chega a casa com algum tipo de resultados e pode partilhar em casa com a família. Claro. Acho que é o... No fundo é o que eu trago assim de mais marcante. Claro que a Filipa também foi uma situação muito marcante. Infelizmente acabou como acabou, mas são coisas que acontecem e quando se está neste desporto sabemos o risco que corremos. Não podemos dizer muito mais. Claro. Muito obrigado. Muito bem. À 16 Válvulas pelo convite. Foi um bom bocado que a gente passou aqui. Abordámos algumas coisas interessantes, alguns temas interessantes. Muitos mais ficaram por dizer, mas o principal ficou aqui assinalado. Fica aqui a homenagem através de vós também para todos aqueles que infelizmente perdem a vida e que são os mais chegados, mas fica o meu agradecimento à vossa disponibilidade. Mantenham-se com saúde, em casa para já. Vão treinando esses pulsos para depois, de um momento para o outro, quando for preciso dar gás, estejam pelo menos já preparadíssimos. E mando um abraço para todos e agradecer mais uma vez, como vos digo, esta oportunidade. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado.